Fala, duelistas! O vídeo de hoje será bem denso, pois irá abordar o duelo de Yugi contra o Gul, as regras de duelo usadas na Battle City e o primeiro contato de Merrick com o Faraó no mangá, cobrindo assim 2 episódios do anime e 5 capítulos do mangá. Se você já é um duelista lendário, já deixou seu like e sua inscrição. Se ainda não fez, ajude esse canal a sacar a Destiny Draw e se tornar o rei dos jogos. Sem mais delongas, e bora pra análise! E bem, duelistas, depois do duelo que Joey teve e da pequena expansão gerada pelo anime, temos no dia seguinte, a poucas horas do torneio começar, vemos Vovô Muto abrindo sua lojinha e reparando que seu neto ficou a noite toda em claro para modelar a versão definitiva de seu deck. Então o vovô se lembra que o torneio iria começar naquele dia, então aproveita para tirar uma folga e curtir os duelos. No anime, o vovô tem a fala adicional, onde ele iria chamar a Terra para curtir o evento. Vovô é marreta, tá 0 dias perdoando. A cena seguinte é interessante. No mangá, Yugi percebe que finalmente já era de manhã, e não consegue acreditar que tiveram um debate por horas para escolher uma carta mágica específica. Yami fica calado, guardando o baralho que ambos construíram. Até chamar a atenção de Yugi. Explica que o torneio que não seria algo qualquer, pois para ele seria uma forma de se encontrar. Yugi fica surpreso, mas se mantém em silêncio. Yami prossegue e afirma que não irá ter êxito sem a sua ajuda, e que ele tinha uma fé inabalável no deck que eles haviam montado, e pede para que ele guarde essas palavras em seu coração. Yugi apenas acena afirmativamente. Em seus pensamentos ele pensa que sua outra alma não iria participar com o intuito de obter cartas raras, mas iria respeitar sua decisão de não falar o motivo, mas ambos iriam acabar descobrindo. Já no anime, Yami decide colocar a carta mágica de última hora no deck. Yugi reclama que o duelo já havia sido encerrado, dando a entender que ou eles duelam entre si, ou simulam umas jogadas. A cena seguinte adapta o diálogo do mangá de forma diferente. Yami explica a Yugi que estaria duelando por uma causa em particular, e que iria precisar de seu apoio, e para isso pergunta se ele tinha alguma objeção. Yugi então responde que não, e sabe que conhece-o muito bem para saber que seu interesse iria além de cartas raras, e que esse motivo em particular, mesmo não sendo revelado, já era o suficiente para auxiliá-lo tranquilamente, e não iria forçá-lo a contar. É bem interessante que o Yugi no mangá é mais retraído, mas tem pensamentos divergentes, enquanto o do anime simplesmente conversa com mais tranquilidade, mas o Yugi tende a concordar mais com o Yami. A cena seguinte no anime é uma expansão que mostra Joey em sua casa, pensando como iria duelar sem sua carta asa. Então decide telefonar para sua irmã para ver se ela chama de Onichian e dá aquele gás motivacional, mas acaba sendo surpreendido pelo atual rei do gado, Tristan, que estaria ali apenas para ajudar o seu grande amigo, seu irmão, seu brother, e na cabeça dele quase da família. Joey questiona o que ele estaria fazendo ali, mas Serenity pega o telefone e acaba desejando sorte a ele, e para as próximas lutas que virão. E comenta o fato inusitado, que foi Tristan que o ensinou a duelar, e ele espera que um dia seu irmão se torne um grande duelista como Tristan é. Joey fica sem reação, mas antes que as coisas piorem, Tristan assume a ligação e fala que ele deve fazer o possível para recuperar sua carta de olhos vermelhos, e desliga antes mesmo que Joey fale algo. Não era bem a motivação que o Joey queria, mas ele ali estava 200% pistola. A cena seguinte temos os participantes dirigindo-se ao que parece o centro da cidade de Dome. As pessoas comuns estranham toda essa movimentação repentina, mas em poucos minutos o torneio iria começar. Yami no mangá e Yugi no anime parecem estar procurando Joey, até que Maya acabou avistando, interagindo com ele, falando que já está quase na hora do torneio começar e revelar as regras. Maya aproveita e pergunta se Joey também iria participar do torneio, e fica toda animadinha quando Yami ou Yugi confirma que ele esteja apenas atrasado, mas logo são interrompidos por 2 figurinhas que há muito não víamos, a dupla Senna e Cossena, ou melhor dizendo, Rex Raptor e o Evil Wonderbolt, que ainda estão ressentidos com o que houve no reino dos duelistas. Enquanto o Evil comentava de seu novo exército de insetos, é surpreendido por Mako Tsunami. No mangá, Mai e Yami apenas saem, enquanto os 3 estão conversando sobre seus monstros. Qual tipo seria o melhor? No anime, o pessoal se mantém escutando o diálogo inteiro, e alivia um pouco a atenção. Mais sentado apreciando aquele café revigorante, vemos o Gul, parelhando os dados com os participantes locais, escolhendo com calma sua próxima vítima. No anime é mostrado que o Gul estaria avaliando Yugi e Mai e suas respectivas cartas. O anime adianta a saída do trio, que escolhe o melhor cenário para favorecer suas batalhas. Mai aproveita a deixa e faz o mesmo. Enquanto Yugi estaria procurando um lugar próximo e aparentemente por Joey, é surpreendido pela voz de Seto, que brota nas alturas através do dirigível. No mangá, ele aparece primeiramente nos telões, e faz toda a explicação das regras da Cidade das Batalhas. Primeiro, ele cumprimenta os duelistas e afirma que todos os
presentes teriam ao menos uma classificação de 5 estrelas, e segue dizendo que o campo de batalha seria toda a área da cidade Domino, e que todas as autoridades já estavam cientes desse evento. Cada duelista tinha um limite mínimo de usar no deck, 40 cartas, e ao menos uma dessas serem raras, pois ao final de cada duelo, a regra de apostas deixaria o baralho do vencedor mais poderoso, assim aumentando ainda mais o nível da competição. Yami no mangá afirma que os duelos seriam como ter uma lâmina em seu pescoço, quando se tratava dessa regra de apostas. No anime, esses comentários são diluídos entre Weevil, Rex, Mai e Mako. Seto revela que existem 48 participantes, porém apenas 8 iriam para as finais, e falando nela, sua localização era um segredo que nem ele mesmo sabia, pois a partir daquele momento ele era mais um dos 48 participantes, e explica que a carta transparente, dada junto ao disco de duelo, tinha essa finalidade. No mangá, essa plaqueta estava oculta e Seto revela sua posição, e explica que ao juntar 6 dessas plaquetas, ela iria revelar o local onde as finais iriam se iniciar. E assim, no final do duelo, tanto a carta rara como a carta mapa seriam prêmios destinados ao vencedor. E por fim, ele explica que em 30 minutos o torneio iria começar. Por isso, era bom se espalharem pela cidade, e aqui vemos o pessoal fazendo exatamente isso. Só uma coisa, pelo que o mangá deu a entender, as regras do formato do duelo também foram explicadas nesse meio tempo, mas só teremos detalhes dessas regras assim que o duelo de Yami começar. Iremos falar disso no duelo com Joy. E falando nele, a cena seguinte mostra Joy confrontando o Gu. No anime é interessante que enquanto o Gu estava acessando o banco de dados, conseguimos ver que eles tiveram o trabalho de criar cartas pro bônus e até a turminha que apareceu lá no reino. Infelizmente esse capricho parou por aí. Yami, que estava preocupado com o Joy, percebe que o buraco era mais embaixo. E detalhe, percebe como o Joy está vestido no mangá? Ele ainda está com o uniforme escolar, o que indica que ele tenha ficado nocauteado até pouco tempo antes de começar o torneio. Já no anime tivemos toda aquela expansão no episódio anterior e nesse para mostrar que ele teve tempo de descansar e colocar sua mente em ordem, se é que isso foi possível. Joy está 200% pistola e queria ter sua revanche contra o Harry Hunter, que dá uma aloprada, falando que não teria mais uma carta rara para participar do torneio. Neste momento, Yugo aborda. No mangá, Joy afirma que era para ele ficar ligado, que os ghouls estariam infiltrados nesse torneio. E tipo, Yami fica todo surpreso e faz toda uma explicação em seus pensamentos que os ghouls eram integrantes do maior sindicato de crime e movia todo o mercado negro. Ao que parece, esse capítulo todo foi dedicado a como falar mal de quem rouba ou cria cópias falsas de cartas de Yu-Gi-Oh! Aparentemente estamos diante de uma campanha anti-pirataria, que vai deixar Yami bem puto e logo veremos isso. No final, Gu afirma que não tem interesse no Joy, pois já conseguiu o dragão negro, e por isso faria um desafio direto a Yugi. No mangá, Yami deduz que, para Joy estar pistola, ele tenha sido roubado. E aqui Yami justifica sua fúria, pois não pode perdoar quem comete crime roubando cartas, e o pau iria torar ali mesmo. O Gu se aproxima. Joy tenta explicar para Yami, que logo corta, e afirma que queria recuperar sua carta, e que o pessoal, como os Ghouls, deveriam ser varridos da cidade, encerrando o capítulo por aqui. No anime, ele fala isso enquanto Yugi deixa o Yami assumir o controle. Nesse momento, Joy faz a propaganda anti-pirataria, afirmando que ele usava cartas raras falsificadas em seu deck, e por isso tinha um baralho muito poderoso. Quando Joy iria revelar a estratégia do Gu, Yami o corta e diz que ele iria derrotá-lo, não importa as trapaças do seu oponente, e que mesmo que o Harry Hunters não duele justamente, ele iria. E aqui temos o capítulo 94, Duelo de Vingança. Em ambas as obras, o Gu se aproxima, mas no mangá, Yami pergunta o que os bandidos falsificadores, que se aproveitam da honestidade de jogadores e da editora de cartas, escolheram essa cidade como alvo. Só em off aqui. Pro Taka ter que escrever isso, imagino que a Konami estava bem puta com as falsificações. E eu lembro que foi uma febre quando estreou na Globo, junto com as cartinhas piratas. O Gu explica que toda a nata de duelistas estaria no Japão para esse grande torneio, e como explicado no vídeo de encontro, Seto fez questão de espalhar a notícia por todo o mundo, justamente para chamar a atenção dessa organização. O Harry Hunter afirma que ele era da divisão de combate e que mais deles estariam infiltrados no torneio, empenhados em adquirir as melhores cartas. Yami afirma que iria amassar geral. Joy mais uma vez tenta alertar Yami, mas ele corta Joy e afirma que ambos iriam participar do torneio juntos. Joy pensa que seria muito imprudente vencer um oponente que possui, mesmo sendo falsificações, das melhores cartas do mundo, e tenta mais uma vez dizer qual seria a estratégia do Gu, mas Yami o corta pela última vez e afirma que não é porque o inimigo está lutando de forma desleal que ele iria fazer o mesmo. Por último, Yami pergunta o nome do Gu, mas em seguida ele já diz que não se importa e enfim, o duelo iria começar. O Gu admira seu espírito de luta, mas afirma que precisa de muito mais para vencer esse duelo. E iria aprender isso de uma forma muito cara, pois ele iria perder sua carta rara no processo. Como essa discussão ocorria no meio da rua, o pessoal em volta ouviu e logo identificaram que se tratava de Yugi, então eles começaram a se reunir e apreciar o duelo. Mas ainda faltava 10 minutos para o início oficial, então eles iriam guardar esse tempo com um encarando o outro.
No anime, antes do duelo começar, temos a cena extra onde vemos Té indo ao torneio sozinha, mas sem saber onde era a localização, ela fica perambulando pela cidade. A cena seguinte mostra os satélites da corporação Kaiba e como Seth estaria monitorando o torneio. Ele então recebe a informação que o primeiro duelo da Cidade das Batalhas seria justamente de Yugi contra um Ghoul. E como seu principal foco era encontrar os deuses egípcios, ele colocou uma equipe para ficar analisando cada duelo até que essa carta fosse invocada. E vemos que Kaiba tem um gosto um tanto particular, pois são compostas apenas por mulheres que são muito semelhantes entre si. Antes do duelo começar, vemos toda a animação que mostra o disco de duelo preparando os hologramas e saindo da posição retrátil para a forma completa. E enfim, no mangá é explicado qual seria a modalidade adotada nesse torneio, então vamos destrinchá-la. O nome dessa modalidade é Modo de Duelo Super Expert. O uso de disco de duelo para esses combates era obrigatório. Cada duelista possui 4.000 pontos de vida. O número mínimo de cartas num deck é 40, menos que isso é desqualificação, e não possui limite para o máximo. A ordem para começar um duelo seria escolhida randomicamente. No duelo se iniciasse, cada duelista saca 5 cartas do seu deck. A mão máxima não pode ultrapassar 7 cartas. Em seu turno, cada jogador só poderia invocar ou setar apenas uma carta de cada tipo, seja ela monstro, magia ou armadilha. A condição de vitória seria aquele que tivesse seus pontos de vida zerados ou por decaute. Esse duelista haveria perdido a partida. Os monstros podem ser setados em modo de ataque e defesa. Em modo de ataque, a carta seria setada na vertical com a face para cima, enquanto na defesa, ela seria colocada setada na horizontal, virada para baixo. E no momento que sua carta fosse atacada ou virada, para o modo de ataque, ela deveria ser posicionada como explicado anteriormente. E obviamente, se tivesse algum tipo de efeito, seria aplicado ali caso a condição tenha sido satisfeita. Monstros em modo de ataque vence o que tiver o ataque mais forte, e a diferença seria deduzida dos pontos de vida. Em caso de atacar o monstro na defensiva, caso o ataque seja menor que a defesa do monstro atacado, o dano seria redirecionado ao dono do monstro atacante. Do contrário, o monstro seria destruído sem gerar prejuízo ao jogador da criatura defensiva. Ataque direto aos pontos de vida não eram permitidos, caso o oponente não tenha monstros em campo ou nenhuma forma de impedir o ataque. Monstros com 5 estrelas precisam de um sacrifício para serem invocados, e acima de 7 seriam necessários 2. Cartas mágicas poderiam ser setadas ou permanecer na mão do duelista. Entretanto, cartas mágicas setadas em campo poderiam ser ativadas a qualquer momento, enquanto as cartas que permaneciam em mão só poderiam ser ativadas no turno vigente desse duelista. Por último, cartas armadilhas precisam ser setadas antes de serem ativadas. E veremos algo curioso, né, Sr. Yugi? Antes de avançarmos, eu gostaria de ressaltar algo interessante. Puxem da memória o primeiro vídeo de Duel Monsters, Reino dos Duelistas. Lá eu mencionei que esse episódio era uma reimaginação do duelo do Death Tea de Yu-Gi-Oh! Zero, e se recordem também do primeiro duelo contra Pegasus. Quando o anime de Duel Monsters estreou, o mangá estava mais ou menos nesse ponto. Outro detalhe é que a Konami já teria lançado seu card game com praticamente a maior parte das regras que conhecemos hoje. Ou seja, lembra o meio termo que a Konami queria encontrar entre o mangá e o card game? É bem provável que essas regras que o Taka utilizou foram escolhidas para serem usadas. Se você sempre se perguntou por que eles apenas invocavam um monstro de cada vez, assim como setar cartas em campo, talvez essa seja a sua resposta. E sim, para variar, no meio do torneio veremos mudanças ou adições de novas regras, como ocorreu no Reino dos Duelistas, e não houve explicações. Outro detalhe é o número mínimo de cartas, mas não de máximo. Essa regra só foi alterada quando em um duelo oficial, um participante levou 3.000 cartas do seu deck, mas não foi esse o motivo dele ser desclassificado, e sim pelo fato que havia uma regra de tempo limite para embaralhar o deck. Logo em seguida, a Konami decidiu criar um teto máximo de cartas, tanto para normal, extra e side deck. Por último, não existia a ideia de velocidade nas cartas no mangá, e isso vimos muito no Reino dos Duelistas. Mas no anime, eles tentaram consertar isso. E para mais detalhes, aconselho assistir aqueles 2 vídeos que serviram de complemento para essa ideia. Eu disse que o vídeo de hoje seria bem denso. E agora sim, o quebra-canelas estaria liberado. O duelo no mangá foi muito mais rápido e direto. Em ambas as obras, Yami é o primeiro a jogar, mas é possível ver que o Ghoul, em sua mão inicial, já possuía 2 partes do Exódio. No mangá, Yami invoca Gazelle, o rei das feras místicas, em modo de ataque, e coloca uma carta virada para baixo. Detalhe no design do disco de duelo. O layout de cartas mudou, o que permitia o uso de diferentes tipos serem jogados na mesma célula. No anime, Yugi começa o duelo colocando 2 cartas viradas para baixo, e invoca Beta, o guerreiro magnético, em modo de ataque. No turno do Harry Hunter, ele saca e ativa a primeira caridade graciosa, conseguindo a terceira carta do Exódio. Joy torce para que Yugi decifre sua estratégia antes do Exódio estar completo. Para finalizar o turno, o Ghoul utiliza um monstro na defensiva, que seria a estátua de pedra dos Aztecas.
No mangá, mesmo a carta sendo virada para baixo, o holograma do monstro era projetado. A solução que o anime trouxe para esse detalhe foi fazer Yami ativar uma carta armadilha, Luz da Intervenção, que fazia todos os monstros setados serem revelados. Eles ainda assim seriam colocados na defensiva, mas com a face para cima. Tanto no mangá quanto no anime, o monstro Aztec é uma carta vanilla, mas no card game se trata de um monstro de efeito. O Ghoul segue sua estratégia de stall. A jogada seguinte de Yugi também é divergente entre as obras. No mangá ele invoca Behemoth, um monstro vanilla de 4 estrelas. Já o anime, e no card game, essa carta é de level 5. Então o Yami sacrifica sua criatura e ativa o efeito de trazer o Gazelle do baralho ao campo. No card game, o Gazelle é adicionado apenas à sua mão. E ativa sua carta mágica, baixada em campo, a polimerização, formando uma nova criatura. Quimera, a besta mística voadora. Yami explica uma regra adicional, e de acordo com essa modalidade, monstros fusão não poderiam atacar no mesmo turno que são invocados. No anime, Yami antes de encerrar o turno, seta uma carta virada para baixo. No turno do Harry Hunter, ele saca a segunda Caridade Graciosa. Ele ativa seu efeito, e mais uma vez ele consegue a quarta peça do Exódio, sendo agora a cabeça, deixando muito próximo da vitória. É curioso que no mangá ele tenha sacado uma parte repetida. No anime existe uma cena extra onde Seto estaria achando curiosa essa maneira de jogar. Até que uma de suas empregadas chama a atenção que encontrou o uso de uma carta não registrada. Seto se emociona a imaginar que fosse um deus egípcio, mas na verdade ela avisa que seria o uso de uma carta falsificada e está sendo jogada na partida vigente. Mokuba, sabendo disso, iria cancelar o duelo e desclassificar o Ghoul, mas Seto impede e tem certeza que Yami daria conta, ou imagino eu que ele queira que Yami sentisse o que ele sentiu quando foi obliterado pelo Exódio, mas segue o jogo. Nesse momento o Ghoul revela que as cartas falsificadas são impressas com uma tinta especial e através do uso de lentes de contato era possível enxergar a camada printada da carta, sabendo assim qual seria seu próximo saque. E a carta revelada se trata da última peça do Exódio. Com isso ele posiciona mais um monstro na defensiva, Gear Golem da Fortaleza Móvel, um monstro com alto poder defensivo. Finalmente Yami começa a juntar as peças, pois ele nunca venceria zerando os pontos de vida. Logo, qual outra estratégia poderia gerar uma condição de vitória na defensiva? No anime, Joe intervém e iria contar qual seria a estratégia do Ghoul, e nesse momento Yami afirma que não seria a atitude de um verdadeiro duelista, pois ele teria que vencer sob qualquer adversidade, e iria vencê-lo, já que iria protegê-lo assim como ele fez anteriormente no reino, ao tentar recuperar suas cartas do poderoso Exódio. O anime aproveita para ilustrar através de um flashback. E finalmente a ficha do Yami cai. Em ambas as obras, Yami afirma que descobriu a estratégia do Hunter, e que não iria permitir que ele summonasse o poderoso Exódio. O Ghoul fica surpreso que ele tenha conseguido realmente descobrir. No mangá, ele pergunta ao Yami o que ele iria fazer para impedi-lo, e ele responde que sua próxima carta iria destruí-lo por completo. No anime, o Harry Hunter tenta dar uma de gostoso, falando que já estaria com quase seu combo completo, encerrando aqui tanto o capítulo do mangá quanto do anime. Episódio 57, Destruição em Cadeia. Capítulo 95, Destruindo um Deck. Em ambas as obras, vemos Joey aliviado e confiante que Yugi sozinho tenha descoberto a estratégia sem ele precisar contar, e com isso ele acaba de aprender mais uma lição, a autoconfiança e o orgulho de um duelista. Bem, a cena seguinte o Ghoul fica pensativo, que só mais um turno e o jogo estaria ganho, então estaria bem curioso para saber como Yugi iria sair dessa. No mangá, esse seria o turno decisivo, então vamos ver a sequência no anime. Novamente temos a cena que Mokuba e Seto estariam presenciando o duelo, e Mokuba questiona o porquê de não intervir, já que o duelo não seria válido. Aqui Seto explica que quer ver o Yugi sair dessa e está tão confiante de sua vitória, pois não espera menos daquele que ele vê como seu rival. Na vez de Yugi, ele coloca uma carta virada para baixo e ataca com sua quimera, destruindo assim a Pedra Azteca. Com isso ele termina seu turno. Na vez do Harry Hunter, ele fica todo animadinho, e faz com que Yami ative sua carta armadilha, Selo do Tempo. Seu efeito no anime pula o turno do oponente. No card game, ele pula apenas a fase de compra, e do próximo turno, ou seja, o nerf foi bem pesado. Assim o turno volta para Yami, que deposita toda sua fé nesse saque, executando assim o Destiny Draw, sacando a carta Espada Força de Luz, que no anime se trata de uma carta armadilha, e pelo jeito ela pode ser ativada se for sacada. Com exceção dessa parte, no card game se trata de uma armadilha normal, e seu efeito permite escolher aleatoriamente uma carta na mão do oponente, banindo ela até a quarta fase de apoio após a ativação dessa carta. Já adiantando, essa carta no mangá é uma carta mágica, e por algum motivo decidiram lançá-la como uma carta armadilha. Então essa seria a única justificativa de uma carta armadilha poder ser acionada e essa jogada ser legal no anime. Yami acaba acertando e selando uma parte do Exódio. Logo em seguida ele sacrifica sua quimera para invocar o Rei Caveira, e assim conseguir destruir a defesa do Ghoul, acelerando o game. No momento que o Ghoul saca, ele acaba pegando mais uma cópia repetida. Yami percebe que ele não esboça emoção, então tenta provocá-lo, mas o Ghoul começa a coringar rindo histericamente, afirmando que teria outras formas de segurar esse stall. Com isso ativa a carta mágica Espadas da Luz Reveladora, e volta a ter o controle do game, pois ou ele iria completar sacando a parte que lhe faltava, ou iria conseguir esperar o efeito da carta armadilha passar, e recuperar assim a parte que iria completar o Exódio, e com isso ele apenas finaliza seu turno. Yami faz a compra e apenas passa.
o Gu compra mais uma peça repetida e finaliza seu turno. Na vez de Yami, ele coloca uma carta virada para baixo e invoca Alpha, o guerreiro imã, em modo de ataque. Gu afirma que seu monstro não é lá grande coisa, mas Yami afirma que o problema de ter tantas cópias do Exodia é que tira espaço para cartas mais úteis, e com isso, mesmo o monstro sendo fraco, ele iria vencê-lo ao atacar diretamente, e com isso encerra seu turno. Na vez do Gu, temendo que as espadas não iriam segurar o stall, e por estar completamente atravancado pelas cartas do Exodia, ele decide se precaver invocando uma peça dele em campo, fazendo assim o duelo terminar, pois era esse momento que Yami aguardava, pois ele ativa a carta Armadilha, Cadeia da Destruição, que no anime destrói as cópias do monstro invocado no baralho ou em mãos, e as envia ao cemitério. Como Exodia precisava estar na mão para acionar a sua condição de vitória, o duelo estaria praticamente ganho, mas não iria esperar até o próximo turno, para as espadas se dissiparem. Para acabar com o efeito das espadas da Wizard voadora, ele então revela mais uma carta armadilha, o Tornado de Pó, que permite destruir uma carta mágica ou armadilha do oponente. E de sua mão, ele ativa o Reviver Monstro para trazer sua Quimera do cemitério, e com isso parte para a vitória, destruindo a peça do Exodia com a Quimera e declara o ataque direto do Rei Caveira com o Alpha, o Guerreiro Magnético. Por algum motivo, o ataque combinado de ambos é atribuído ao Guerreiro Alpha. Talvez na época seria a sugestão de um possível efeito, mas essa carta acabou sendo lançada Vanilla mesmo. Agora voltamos para o mangá, para ver que naquele turno foi a jogada decisiva para a vitória de Yami. No turno de Yami, ele saca a carta Armadilha, Cadeia da Destruição. Como nesse momento ele sabia que a estratégia do Gu seria com o Exodia, ele precisa nesse momento acertar duas cartas, mas por essa razão ele não iria poder invocar o monstro. Dadas as circunstâncias, o risco iminente do Gu terminar de montar o Exodia, ele teria que arriscar dessa jogada. Por isso ele seta uma carta virada para baixo e comanda o ataque da Quimera para destruir a estátua Azteca. E na sua fase final, ele seta mais uma carta virada para baixo, encerrando seu turno. Com isso, o Gu começa a gargalhar, pois sabia que iria sacar a parte final do Exodia. Antes do Gu sacar a carta, Yami ativa a carta Espada Força da Luz, que no mangá se trata de uma carta mágica. Com isso, Yami acaba acertando o braço direito do Exodia, que diferentemente do card game e anime, não foi banida, e sim permaneceu em campo. Com isso, ele comba com a carta Armadilha Cadeia de Destruição, que no mangá ela destrói não só a carta em campo, como todas as suas respectivas cópias na mão ou cemitério. Yami continua e afirma que, como Exodia foi enviado ao cemitério, ele não poderia ser recuperado, pois a estratégia de vitória do Gu estava despedaçada, culminando em sua derrota. O próprio Gu admite a derrota, e nesse momento, Merrick assume o controle, mas o anime coloca uma cena extra, onde Seto dá um sorriso pela vitória de Yuki, pois afirma que já esperava esse resultado, e dali em diante deixaria Mokuba encarregado de inspecionar os duelos. Mokuba reforça para a equipe que, caso encontre evidência de cartas deuses, era para repassar como prioridade máxima essa informação a eles. A cena seguinte, o Gu estava caído no chão, como se estivesse louco de cachaça. Então Yami pega seu deck e, como regra do torneio, ele fica com a melhor carta. Yami decide pegar o Dragão Negro de Joy. Nesse momento ele repara que as cartas Exodia se tratavam de cartas falsificadas, e com isso ele rasga elas na frente do Gu. Ainda bem que o Yami no mangá deixou de aplicar as penalidades, por conta das palavras de Pegasus, no reino dos duelistas, pois sabemos muito bem como isso poderia ter terminado. Nesse momento, o Gu começa a se desesperar, pedindo ajuda. Word Wajed aparece em sua testa, e de repente sua voz muda, e afirma que o Harry Hunter que ele enfrentou era o mais fraco da organização. Ele continua e explica que não quis surpreendê-lo, e que ele estaria distante, mas seu poder permitia controlar suas vontades, mesmo assim. No anime, o Harry Hunter começa a se movimentar como se fosse uma marionete. Yami pergunta quem era ele. Merrick se apresenta, respondendo que assim como ele, era um dos escolhidos a portar a relíquia milenar. E ele se chamava Merrick, encerrando o capítulo do mangá aqui, capítulo 96, Batalha Milenar. Joy acha estranha a forma que ele fala, e Merrick diz que esse era um dos efeitos da varinha do milênio, impor sua vontade aos outros. Neste momento, Yami tem flashbacks do que aconteceu no museu e do alerta de Shizu. E aqui vemos o Gu ficar dançando pateticamente. Yami questiona do porquê eles estarem ali no torneio, e Merrick responde que estava atrás dos deuses egípcios, pois quem completasse a trindade seria recompensado com um grande poder das trevas. No anime, Merrick explica que, desde os tempos antigos, a trindade dos deuses era usada pelo faraó, e eles tinham o poder de dominar completamente o mundo. Yami pergunta qual era a sua ambição, e Merrick o corta dizendo que ele já possui 2 cartas, e a terceira estaria com alguém pela cidade Dome. Yami então se questiona quem estaria em posse dessa carta. No anime, Yami desafia todos os Harry Hunters de Merrick, e nem mesmo aquele com a carta do deus egípcio iria sair vitorioso. Yami sabe que suas memórias estão atreladas às cartas divinas, como os itens milenares.
Merrick então anseia pelo combate e se despede. E como se tivesse cortado as cordas de uma marionete, o corpo do Gu cai e fica jogado no chão, abatido igual um frango. No mangá, Merrick reforça que os Gu são duelistas experientes e que ele poderia assumir o controle de todos eles simultaneamente, mas isso não iria ser necessário. Ele teve sorte de cruzar com o mais fraco primeiro, mas derrota era derrota. Então, de acordo com as regras do torneio, ele iria devolver tanto o Dragão Negro como entregar a carta mapa, e avisa que um de seus Harry Hunters estaria com uma das cartas deuses, e mesmo com o talento do faraó, sua derrota seria iminente. Emi responde que iria vencer todos, até mesmo esse Gu com a carta divina. Merrick então se despede, mostrando estar ansioso para esse combate. E assim como no anime, o Gu cai como se estivesse abatido. A cena seguinte em ambas as obras seria Yugi tentar devolver o Red Eyes para Joy, mas ele se recusa, pois ele não se sente como um verdadeiro duelista. E esse último duelo foi uma verdadeira aula de como ele deveria se portar. O anime mostra um flashback do duelo Fury do Reino dos Duelistas, e assim sendo, Joy iria deixar sua carta mais importante aos seus cuidados, até o fato dele ser novamente o merecedor dela. Além disso, ele já tinha preparado um deck com 40 cartas e aponta que a sua última carta rara seria o Mago do Tempo. No mangá, Joy faz uma promessa a Yugi, onde quando ele estivesse alcançando as características de um verdadeiro duelista, eles iriam enfim duelar mais uma vez. E Yugi concorda com esse pedido, e em seus pensamentos Yami se sente orgulhoso, pois essa era a conduta que ele realmente esperava de um duelista. A cena final mostra ambos caminhando de lado opostos, procurando pelo seu próximo desafio. No anime, Thea avista os meninos e decide ir atrás de Yugi, encerrando o capítulo do anime aqui. E bem, duelistas, esse vídeo foi bem denso, e deixo aqui as cartas que foram utilizadas no duelo com seus respectivos efeitos. No próximo vídeo iremos cobrir o primeiro duelo de Joy contra Espa-Rouba, o duelista psíquico. Deixo aqui minhas recomendações de vídeos citados durante o duelo, e peço encarecidamente pelo seu like e sua inscrição. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima, duelistas! E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas, e espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha, caso não, deixe seu dislike, mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!